E aí, pessoal, há algumas semanas o Foy fez um vídeo falando sobre a organização entre os libertários e eu respondi, e ele fez um vídeo resposta e eu não tive tempo para assistir ainda e agora eu vou assistir. Fica aí de incentivo para o Foy fazer mais vídeos. E eu sei que dá trabalho porque eu tô tentando manter uma constância aí, trazer todos os dias vídeos de meio-dia, mas não é fácil. Com o tempo eu espero que se torne parte integrada da minha rotina, mas por enquanto eu tô tendo muito trabalho, então eu entendo. Mas Foer é um cara que é inteligente, é um cara que tem muito conhecimento, principalmente sobre Hope. Então eu gosto muito de ver o conteúdo dele e espero que esse vídeo estimule ele a postar mais conteúdo, tá? Inclusive, isso é muito importante porque existe uma escassez muito grande de conteúdo libertário, porque muita gente se tornou liberal. Enfim, vamos lá. Vou deixar o link do vídeo dele aí na descrição. Vamos assistir aqui, beleza? E aí, Crazinho, tudo beleza? Fazendo aqui uma resposta ao Alisson do canal Ação Horizontalista, né? É um canal já antigo, só mudou de nome, antigamente era conhecido Eu deixei. O nome do canal é Ação Horizontal porque eu quero andar pelo mundo, tá ligado? E o mundo é horizontal, sacou? Sei lá se você acredita que é o formato da Terra, mas eu ando em horizontal, ok? como bom pessimista. Eu interajo com ele de vez em quando, gostaria até de interagir mais, mas o ponto que eu quero pegar e comentar Eu também, o Foi é brabo, eu gosto muito dele. com vocês é justamente a resposta que ele fez no meu último vídeo, no qual eu falei do problema da organização dos ANCAPs de maneira geral, que eu digo que existem três grupos, Eu vou deixar em 1.5 pra não ficar com o vídeo muito longo, mas aí qualquer coisa vocês desaceleram o vídeo no momento em que eu acelerar, tá? né? Os ANCAP, lembra dos ANCAPs, que são os libertários, os progressistas, né? Que daí contagonista, voluntarista, mutualista, talvez, um monte de outras coisas, mas todos aqueles ANCAP de não, nós defendemos com unhas e dentes o direito de casais gays que adotar seus filhos defenderem com armas as suas plantações de maconha. Beleza, isso aí não é antiético, isso aí existe, mas tu vai pegar e ficar militando esse tipo de coisa, beleza. Realmente, não é antiético, mas também ninguém é obrigado a concordar, a gostar daquilo ali ou querer se associar com pessoas assim. Né? Mas tem gente que faz isso aí, dá aquela militada hard, né? E tem os utilitaristas, que podem até ser ditos assim, que estão no limite do que é um ANCAP, porque eles ficam lá sambando na linha, porque quando vale a pena pra eles, eles viram liberais. O ponto que eu quero pegar é dizer o seguinte, eu e o Alisson, a gente reconhece o mesmo problema. De 10 anos pra trás, que é o que o Alisson falou que tem de experiência, não tem muitos grupos libertários que se formaram se não tiveram essa forma. É isso Ou aí. eles degringolam, ou eles decaem, É degringolam em isso virar aí. liberais, ou eles decaem em se dissolver, ou virar, sei lá, um grupão do Whats, ou coisa do gênero. Então muita coisa se perde. E isso é um problema que ele vê que é sistemático. Então ele acha que o resultado que a gente tem que estar buscando não é a formação de grupos, e sim a melhor individual. Na verdade, que a melhora individual não é uma coisa que acontece no éter. Tu tem que ter uma questão de melhora no quê e um foco de o que tu tem que melhorar primeiro. E geralmente tu só consegue ter noção dessa melhora quando tu tem uma interação com as outras pessoas. Daí tu começa a entender como é que tu tá. Se tu é mais ou menos carismático, se tu sabe ou não fazer negócio, se tu tem ou não certas capacidades, segurança e tudo mais, tu sabe, por exemplo, se tu vai treinar uma luta, tu tem que interagir com outras pessoas. O ponto que eu tô Sim. dizendo é que as interações que a gente tem entre os libertários, elas são problemáticas. Entre os libertários não somente, mas também entre todos os ANCAPs, elas são problemáticas. E a princípio até pareceria que eles têm, digamos, interesse comum, como manter o Estado fora, lidar de forma privada, usar a justiça privada, essas coisas. Mas não é isso que acontece. E esse é um problema endêmico no negócio. Por exemplo, a questão de manter uma cadeia de confiança. Pouca gente pega realmente quando faz dois ANCAPs fazem negócio, que poucos empreendem, mas quando fazem negócio, poucos deles usam de arbitragem, por exemplo. Por que serve a arbitragem? É foda porque eu acho que. Eu acho o, o libertarianismo, as ideias de propriedade privada, não de propriedade privada em si, mas eu acho que as ideias mais radicais de propriedade privada, de ser contra o Estado e tal, elas são muito novas no cenário popular. Então eu acho que é por isso que não vale tanto a pena bater cabeça e tentar formar grupos agora, porque no futuro as pessoas vão entender um pouco mais, elas vão pesquisar um pouco mais. Eu acredito que pessoas com moral mais elevada, que se interessam mais sobre lei, sobre economia, acabam desaguando na escola austríaca e vão virando libertários, só que eles não querem chamar muita atenção, querem ficar na boa, querem fazer o trampo deles, e é por isso que a gente acaba não se conectando muito, sabe? Mas tem vários libertários espalhados por aí. Só que os caras estão fazendo a deles. Eu acho que isso é por isso que a gente é por isso que tem pouca gente, A arbitragem é que tu, porque tem gente, mas eles estão na deles. em um período de paz, geralmente, né, tu estabelece uma cláusula no qual aquela instituição vai julgar o teu conflito. Quando tu não tem isso aí estabelecido, é o que? É a comarca local que é celebrado o contrato, geralmente isso, de acordo com o Código de Processo Civil, né? Então o que acontece? Por não combinar uma coisa dessa, vocês estão de praxe selecionando o Estado. Vocês estão sendo gado. E muita gente não faz isso, ou não tem confiança. É só porque é mais fácil, tipo, cara, o Estado fudeu tanto a gente, velho.
Eu sempre acho legal operar nas brechas. Acho que todo libertário vai concordar com isso. É até meio irrelevante falar isso. Mas onde tem brecha a gente opera. Onde não tem brecha, não tem o que a gente possa fazer. Tipo, vamos elevar o custo da gente em 10 vezes para poder fazer alguma coisa fora do estado? Aí eu na minha opinião, não vale a pena o custo financeiro e o esforço físico e de tempo. Afinal de contas, a coisa mais escassa que a gente tem é o tempo. Confiança numa câmara, que beleza. Ou não consegue pegar e eleger uma pessoa em comum para ser árbitro, ou não quer um mediador, ou não sei o quê, ou não pensa na possibilidade do conflito, que é E tem um outro agravante, que é que no Brasil tudo isso é ainda mais complicado. tipo, sinceramente, libertários deveriam entender que existe a possibilidade de conflito numa sociedade qualquer. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Libertarianismo não é um mundo fantástico, tipo, não é Nárnia, onde tudo vai ser perfeitinho e tal, blá blá. Não, conflitos vão acontecer, se bem que existem conflitos em Nárnia também, mas conflitos são comuns em qualquer sociedade. A questão é que a tecnologia que a gente vai utilizar para resolver esses conflitos é a lei de propriedade privada. Né? E daí a questão que ele levanta é que os grupos eles têm que ser, digamos assim, mercadologicamente viáveis, economicamente viáveis, mas não é só isso. Os grupos são necessários para tu ter a formação de uma economia, de um mercado. Tu tem que ter esse agrupamento. Tu tem que ter pessoas podendo interagir em algum grau, sendo mais ou menos integrado. A própria ideia de um mercado pujante, de uma, sei lá, de uma ágora, de um espaço que o pessoal possa pegar de uma feirinha, depende de interação das pessoas, depende de organização. Depende, qual que é a organização para tu fazer uma tendinha, qual que é a organização do que tu pode ou não vender, como é que fica, qual é a moeda que geralmente aceita aqui. Muitas dessas coisas a gente, infelizmente, depende do Estado, depende porque as pessoas se deixam depender. Não é que a gente depende, né? A gente é obrigado. Eu também não acho que a gente se deixa depender, não. A gente. Meio que a gente tá fudido, pô. A gente não tem espaço pra operar sem essas coisas. É aquele negócio. Tipo, na minha perspectiva é o seguinte: não tem problema você utilizar muletas estatais. Desde que você entenda que você não deve ser grato por isso. Você precisa de muletas estatais muitas vezes, ou muitas pessoas precisam de muletas estatais, porque as pernas delas foram quebradas pelo próprio Estado. Ele quebra as tuas pernas e dá uma muleta. Quer usar a muleta? Beleza, sem problema nenhum. Eu não vejo nenhum problema nisso, em qualquer muleta que seja. Desde que você não seja grato por isso. Não seja grato de forma nenhuma. Inclusive, o que você puder tirar do Estado, tire. O que você puder tomar do Estado, tire. E o que você puder deixar de dar ao Estado, deixe também. Porque pô, é melhor estar com você do que estar com um vagabundo que está no poder. Não há Essa é a minha perspectiva. realmente uma independência do Estado, que é o quê? Não, vamos a real. Ou quando vamos usar Bitcoin, essas coisas, tem uma dependência de terceiros anônimos. Tem, por exemplo, de toda uma rede de pessoas que estão transacionando em Bitcoin, essas coisas. Mas o face a face não é feito. Na verdade, ele é desincentivado entre a maioria dos ANCAPs, porque eles têm essa ideia de não confie e verifique. E como tu não consegue verificar, muitas vezes, tu daí nem quer ter interações presenciais, tu quer buscar o anonimato. Só que na Eu tem muitos eventos de Bitcoin rolando ao redor do Brasil e ao redor do mundo também. E eu acho que nesses lugares a galera começa assim a montar network. É majoritariamente uma galera libertária ou ao menos uma galera que defende algum grau de descentralização na economia e dá pra ir fazer network com essa galera. falta disso, quando tu começa a ter interações Inclusive vai ter uma missão Bitcoin aqui em agosto e provavelmente eu vou participar. Eu falei com o Ojeda falou comigo na realidade, fiquei super feliz de ter conversado com ele e tal. frente a frente, quem que sobra pra ser o laço da confiança entre os libertários e os ANCAPs, os agoristas, as coisas? No final vai ser o Estado. Porque se tu não consegue resolver esse problema, mas tu consegue forçar outra pessoa a ter que utilizar da justiça estatal, isso vai acontecer. Um dos lados vai ceder e vai usar disso daí. Então não existe, digamos assim, a possibilidade, muitas vezes, de formar uma economia paralela, de formar soluções realmente privadas, para tu ter uma divisão de custos comuns, um alinhamento nos interesses comuns. Não dá para ter algo economicamente viável se tu não tem a formação de grupos, porque a formação de grupos é necessária para a formação econômica, né, de interesse e tudo mais. Mas pode ser uma pessoa transacionando com a outra, pontualmente, um e um. Mas só que tu tem que ter uma certa confiança, pelo menos para tu poder transacionar. Tu vai trazer, tu vai estar portando, por exemplo, Sabe o que eu acho que seria legal? É a gente montar os nossos próprios eventos libertários, mas assim, cara, não somos liberais. Talvez no futuro eu pense em fazer isso. O que eu gostaria mesmo é eventos radicalmente libertários. Das pessoas dizer, olha só, a gente não quer políticos aqui. Nós não somos liberais, nós não somos a favor do Estado, nós não somos a favor da democracia. Vamos discutir, vamos palestrar, vamos debater, vamos conversar sobre o anti-estatismo. É isso. Isso eu queria que acontecesse.
E mais pra frente, quem sabe? o bem, e a pessoa vai trocar contigo algo que possa ser muita confiança, porque ela pode tentar te roubar, ela pode tentar te violentar. Só que a gente não institucionaliza isso. É por isso que precisa do agrupamento, para institucionalizar. Não há organização. É tudo feito ad hoc, não existe nada institucional, não existe nada sendo feito com planejamento de longo prazo. E há 10 anos isso. E os ANCAPs patinam nisso. E, infelizmente, nada avança. Eu tenho empresa de arbitragem. O detalhe é que não dá pra ficar fazendo propaganda de empresa de arbitragem, no sentido de propaganda na TV. Tu não pode ficar fazendo parceria com advogado, com contador, essas coisas, porque isso gera conflito de interesses. Mas seria fácil vender um serviço. Só que tu não pode fazer isso. Tipo, se tu quer ter rigor teórico, rigor ético, rigor moral, tu não pode fazer uma coisa dessas. Né? Até o Estado vai fechar uma empresa desse gênero. Tu pode ser preso por corrupção, só pra você ter noção. Só tô dando um exemplo, que eu já tentei pegar e criar essa instituição. Só que não existe muito da demanda. Tem gente que usa o serviço, tem, já teve arbitragem, já teve mediação, sim, tem gente que entra em contato, entra. Mas não existe muito da demanda. As pessoas não entendem que podem usar isso. E daí é uma questão de falta de informação, em grande parte não é. É uma questão de... E eu não sei como é que funciona essa questão de arbitragem, mas uma coisa que me pega é que é fogo você fazer alguma coisa assim, uma arbitragem ou uma negociação fora do escopo estatal, e sei lá, o entendimento jurídico do Estado foi de que a gente pode invalidar isso aí. Porque tem precedente, tá ligado? Você faz contrato e a galera quebra contrato. Dane-se. O Estado, tipo, isso aí tá contra as regras do Estado. Então não sei até que ponto isso aí é vantajoso. Falta do quê? De confiança. É uma questão de falta que a pessoa não acha que as coisas têm que pegar e subir a esse nível. E eles ficam confortáveis. Então, os libertários e os ANCAPs, de maneira geral, mas os libertários que eu falo, eles não se organizam de uma maneira mais fechada, eles não buscam os seus, eles preferem pegar e ficar em um ambiente no qual qualquer expectativa serve, então eles vão fazer negócio com qualquer coisa, até com bolsonaristas, coisa do gênero, até com estatistas, até com liberais e tudo mais, tanto que tu vê gente entrando na política. E eles vão evitar, em grande parte, o incômodo de ter que pegar, e talvez até um preço um pouco mais caro, que eu digo assim, de tu pegar e, eu vou ter que então contratar um advogado para ver se meu contrato e revisar se está certo, e a outra pessoa também, e a gente vai ter que pegar e prestar mais atenção nas coisas que a gente está fazendo, porque tem um método, tem uma forma de fazer as coisas, o pessoal não quer fazer isso. Eles querem ter a comodidade da mesmice, do tipo, de poder reclamar do Estado e não fazer algo que não envolve isso. Eu concordo com ele. Eu sou um desses caras. Eu cansei. Eu acho que, tipo assim, há certos níveis que a gente consegue ir. E tem outros níveis que não vale a pena. Eu sou um cara que eu tô muito mais estoico em relação a isso. Eu faço o que dá. Se eu ver que vai começar a me complicar, vai encher meu saco, eu digo, velho, dane-se, tá tranquilo. Não tem muito que eu possa fazer. E pra fazer alguma coisa, eu vou ter que... vai me demandar um esforço e um tempo muito maior. Então eu deixo pra lá. Vou operando como dá. Véi, em resumo, eu opero nas brechas. Eu faço o que dá de forma que eu não me prejudique. Estado. É isso que eu ando vendo. E quando faz nas coxas, a pessoa se decepciona, por quê? Porque daí a outra pessoa tem planos diferentes, não existe uma coisa comum. É por isso que eu disse que a tendência ao cristianismo não é porque daí você tem que fazer um cristianismo com a ética argumentativa. Não tô falando disso. Eu tô falando, é o abandono do libertarianismo. É o abandono do libertarianismo para abraçar o cristianismo, para abraçar uma moralidade católica tradicional. E que algumas vezes vai pegar e tratar o libertário como se fosse um mero liberal. Isso acontece, né? Pode ter discussão sobre isso e tudo mais, só que geralmente a discussão não pode ser feita pelo leigo. Antes que os leigos venham aqui, é liberal sim, você é leigo, você tem que pegar e ficar na sua, você tem que chamar um padre para vir discutir sobre isso, geralmente. Ou uma pessoa que tenha reconhecimento com isso. Você é membro comum, calado, chama o ADM para resolver, né? Mas o que eu digo é isso, tem gente que abandona a ideia para defender isso aí, tanto que eu sei, assim, que um monte de gente católica tradicional me conhece. Que é engraçado, o pessoal me conhece, não concorda comigo, mas me conhece. Se tu falar, pessoal, algumas pessoas mais jovens, sabe, né? E eu tô descobrindo isso de várias outras pessoas, assim, que tipo, que eu broto em algum canto, que tem uma galera e eles me conhecem. Eu sei que eles são católicos tradicionais e eles me conhecem. Então, tipo, o que eu digo assim, eu acho que isso acaba sendo até um processo que, não que eu seja um porteiro do catolicismo, mas eu sou aquele cara que tá na frente do portão, fora, mas na frente do portão. Porque, tipo, eu tô apontando esse problema faz tempo. E onde é que tá essa solução, essa resposta? Realmente tá dentro onde já tem uma hierarquia clara, onde já tem um objetivo claro, onde já tem tudo isso claro. E muitas vezes o que é o impeditivo da pessoa não é nem a questão da fé, de acreditar em Deus e tudo mais. É só uma questão de submeter. E a pessoa entra nisso naturalmente. Por isso que eu tô fazendo esse paralelo. Não tô dizendo que é a mesma coisa, que a igreja católica e organizações de libertários é a mesma coisa. Não, mas tu tem uma organização de cima para baixo que faz com que as pessoas de baixo para cima tenham, digamos, um norte. Eles têm uma organização. E isso em qualquer... São as hierarquias naturais. agrupamento católico. Pode ser até os ortodoxos, que são católicos. Autoridades naturais também. O Roupo fala muito sobre isso. Ortodoxos, né? Tu tem o católico, apostólico romano, tu tem os orientais, né? E assim vai. Então, o que eu digo sobre isso? É que falta isso. E muitas das pessoas que querem tomar uma postura catedrática, digamos assim, de cadeira, né, de catedral, são geralmente pessoas que querem, que não têm aptidão para isso, não têm vocação para isso. E eu não acho que eu tenho vocação para isso, eu não acho que eu sou uma pessoa que eu seria um bom, sei lá, líder do libertarianismo, eu não tomo isso para mim. Eu acho que eu seria talvez um bom pai de família, talvez uma boa pessoa para fazer negócio, mas eu não tenho uma... Tá vendo? Tipo,
É isso, velho. Seja só um bom pai de família. Tá ligado? Isso já é suficiente. Isso, ó, o objetivo dos libertários, na minha opinião, ele é muito maior do que derrotar o Estado ou acabar com o Estado. Não. É, eu sei que é clichê falar sobre isso, mas tipo, buscar a sua felicidade é muito mais importante do que derrubar o Estado. Agora, óbvio, pô, se eu falo pra pessoas aqui como o Estado é ruim, como o Estado é negativo, e elas passam a fazer coisas, ou agir, ou pensar de forma diferente em relação ao Estado, isso me deixa feliz. Isso faz parte da minha busca pela felicidade. E é até aí onde eu vou. Tanto uma questão que eu acho que esse é meu espaço, esse é meu lugar. Pode ser que seja. Já teve gente dizendo que eu tinha que tentar. Mas, sei lá, síndrome do impostor valendo. O ponto que eu tô querendo dizer com isso é que ninguém Também pode ser síndrome do impostor da minha parte. tenta. Ninguém faz, ninguém toma um passo para isso. E as pessoas que tomam geralmente são megalomaníacas. Elas querem fazer isso para completar um objetivo próprio. Elas veem ser autoridade como um privilégio que para elas é devido. E não como uma responsabilidade que ela tem que ter com as outras pessoas que subordinam ela. Porque é isso. Tu ganha autoridade, em contrapartida tu tem que ter tu tem que ter responsabilidade, tu tem que responder pelos seus atos. Mas não, muitas das pessoas que querem fazer isso querem a famosa, como o Rasta diz, a bigodagem. Eles querem ter a autoridade de decidir, mas querem se livrar da responsabilidade das decisões. E isso, em grande parte, é um problema dentro da estrutura. Porque a gente tem uma contaminação gigante das ideias de ANCAP progressista, ou digamos assim, ANCAP de esquerda, né? Dentro do movimento Left Libertarians, que seria no movimento americano. Sim, isso existe. Procura New Libertarian Alliance, vocês vão entender o que eu tô falando. Existe mesmo. Aliança dos Novos Libertários. Essa galera contaminou muito aqui o Brasil. Então, até pelo nome do Alisson, ação horizontalista. É o quê? A tendência de não ter verticalização, de todo mundo igual, então não tem tanta coordenação. Não, nem é por isso. Nem é por isso. É só porque eu quero ir andando pelo mundo e contando as coisas que eu vou fazendo, tá ligado? É só isso. Mas eu acredito sim em hierarquias naturais. Eu acredito que tem pessoas que são moralmente superiores. Eu acredito que tem pessoas que são mais preparadas e até possuem uma vocação maior para serem líderes, para serem chefes, para realizarem certas atividades que outras pessoas não vão conseguir. Eu não acredito que as pessoas são iguais. Eu acredito que tem pessoas superiores e pessoas inferiores. É o que cada um acha que os outros estão fazendo, em grande parte. Tu vai se comunicar por, sei lá... No nome, sobre o nome, ignora, mano. O nome é só porque eu achei legal o nome, tá ligado? Tem uma música de uma banda chamada Ponto Nulo no Céu, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui, Ponto Nulo no Céu. E uma das músicas se chama Horizontal, velho. E é essa música aqui, ó. Essa banda aqui, ó. E eu gosto muito dessa música Horizontal. E aí um dia eu pensei nisso. Show de bola. Coloquei o nome do canal. Mensagem, essas coisas. Mas tu não tem, digamos assim, a questão de confiabilidade. Tu vai pegar e sempre tem uma abertura para dar problema. E não que com autoridade não tem problema, só que a informação, a gente não consegue ficar cada um debulhando informação no mesmo ritmo, com a mesma precisão e sabendo a mesma coisa, a gente não recebe a mesma informação. Justamente a gente tem fragmentos. Tu precisa ter, digamos, pessoas que consigam pegar e canalizar isso daí de uma forma verdadeira. É isso que eu estou dizendo que falta. Porque por mais que eu tente pegar e trazer certas informações teóricas e deixá-las claras e tudo mais pro resto do pessoal, acaba que nem todo mundo concorda, beleza, vocês são livres para não concordar. Acaba que quem concorda muitas vezes não faz nada em cima e fica nessa. E eu me sinto, digamos assim, jogando pérolas aos porcos. Eu já falei isso daí com vários amigos meus que ficam perguntando por que tu não volta pro canal, por que tu não faz mais vídeo pro canal? Porque eu sinto que tipo, eu tô falando com uma parede, entendeu? Nada está sendo organizado. Olha quanto tempo eu tô aí. Eu estou me organizando. A melhora individual eu tô fazendo. Tudo que eu posso... Show de bola. Se você produz conteúdo, primeiro, nenhum canal libertário vai ser muito grande. Tipo, libertário mesmo, assim. Libertário. Não tô falando de ideias radicais, eu tô falando libertário. Ninguém vai ser muito grande. Mas, velho, vai fazendo tuas paradas, vai mostrando teu progresso, vai se desenvolvendo, vai dando suas opiniões sobre o mundo, e as pessoas vão se identificando, sabe? E as coisas vão acontecendo. Devagar, mas vão acontecendo. Posso pegar e fazer pra Expectativa baixa e muito trabalho, velho. melhorar a minha situação e tentar ajudar os outros, eu faço. Só que tu nota que as pessoas não têm a mentalidade muitas vezes necessária. E daí se torna uma luta, que é qual? Que é tu tentar ir vencer a mediocridade alheia. Tu não vai conseguir vencer a mediocridade alheia. Tu tem que pegar, então... Tu não tem que ajudar os outros, no sentido assim, se sacrificar pelos outros, e vou ajudar aqui, Concordo. e vou dar meus suprimentos pra você passar. Não, tu tenta Concordo. ajudar um cara na sua sobrevivência, mas tu não tenta criar o castelo dele. Tu tem que deixar ele sofrer. Ele ir amoado e começar a fazer as coisas dele. E isso daí é uma das coisas que eu mais demorei pra aprender. Só que daí tu espera que as pessoas passam por esse processo e elas começam a formar instituições, começam a resolver esses problemas, mas não fazem. Por quê? Porque há uma contaminação ideológica no qual o pessoal acha que eles têm que ser autossuficientes isoladamente. Ou que elas não podem pegar e se submeter a uma autoridade, porque submeter a uma autoridade é a mesma coisa que submeter a um Estado. É só uma discussão entre o Conk e o Rothbard. Um horizontalista versus uma pessoa que admite um grau de hierarquia. O Rothbard admitia hierarquias naturais, no caso.
O Conk já chegou na conclusão que quando o Hoffa perguntou assim, tá, então quer dizer que formação de famílias é errado porque tu tem uma senso de autoridade, você levaria o Estado? O cara não respondeu, ficou tipo, não, opa, entendeu? É isso. A gente tá fugindo de certas coisas que deveria ter e se tornando disfuncionais por isso. Porque a gente tá fugindo de questões naturais. E eu defendo a ordem natural. Eu busco as coisas que fazem mais sentido. E eu erro. Tá até conversando isso com um amigo meu. Eu erro bastante. E eu tento aprender com meus erros. Eu gosto também de ver os erros dos outros. Porque quando os outros erram, eu tento aprender com o erro deles. Aí não me custa nada. Sabe? Daí o cara, tipo, a sabedoria tu adquire com os erros. Seja os teus ou os outros. E o mais difícil é tu saber numa interação. A sabedoria você adquire com os próprios erros. Agora, a esperteza, às vezes, é melhor do que sabedoria, porque você aprende com os erros dos outros. Então tu tá participando, o seu erro é teu ou dos outros. E eu digo, olha, a maioria dos erros que todos os libertários estão tendo é não conseguir fazer esse tipo de interação. Pensa o seguinte, o quão fácil é tu tirar o Estado, se ninguém quer colocar o Estado dentro, e ativamente a gente, do contrato, vamos colocar assim, e a gente ativamente usa todos os mecanismos possíveis e práticos e viáveis para evitar isso. Pouca gente faz isso. Como é que tu pode pegar e evitar esse tipo de coisa? Pensa, a união em esforços e de interesses também ajuda. Como vamos supor que tu tem um monte de pessoas que estão perto de uma rodovia e querem pegar e fazer caminhos para os seus sítios. Pensa assim, cada um pode fazer um caminho próprio, né? E aí ia virar uma maçaroca, teria que ter vários corredorzinhos de terras para chegar nesse local, ocuparia um monte de espaço, porque teria que ter várias ruas sendo feitas, seria um custo de manutenção gigante, porque seria muita distância de terra de chão. Olha, tu pode ter um interesse no quê? De fazer, se juntar com todo mundo, fazer uma estrada só, tu poupa espaço, tu poupa custo, tu poupa manutenção, só que isso envolve que tu tem que confiar no teu vizinho, né? E hoje em dia, com a virtualidade que a gente tem, infelizmente, a gente é meio que vizinho de todo mundo ao mesmo tempo que não é. Então tu não confia em ninguém, tu não interage direito com ninguém, todo mundo é um parceiro, um golpista em potencial contra ti. Então tu não tem muito o que fazer. E é meio que isso. O problema que eu tô querendo dizer é esse. E a gente se vicia em achar que a autoridade é ruim. Não, a autoridade não é ruim. O Estado usurpa... A autoridade é bom pra caramba, velho. Puta merda, irmão. Sendo uma autoridade justamente constituída é muito bom, cara. É muito bom, pô. E, inclusive, ser autoridade em alguma coisa é muito difícil, é muito complicado, velho. Pra si, o papel de autoridade. A gente tem que restaurar as autoridades naturais, as elites naturais, como dizia o Hopper. Esse é o mais Tá importante. vendo? É exatamente o que eu falei antes. O Hopper, ele fala muito sobre isso, cara. Porque ninguém faz. E quem quer fazer, geralmente, quem quer tomar pra si um manto, tá fazendo isso com como que eu posso dizer assim, motivações escusas. Né? Igual aquele negócio com problema, então vou encerrando o vídeo, porque já era pra estar encerrando, né? Então é isso, não tem, a gente tá numa situação complicada, e pouca gente pensa nisso, e pouca gente filtra isso, daí quando entra alguma pessoa que se torna autoridade em alguma coisa, ela degringola, é tipo o Hyde, tipo o Peter, o Cogos, é uma palhaçada, vira uma palhaçada sem fim. A tríplice do cocô. E as pessoas que sabem o peso dessa responsabilidade, geralmente evitam. Então a gente tem isso, a gente tem gente despreparada para ter uma autoridade e gente que ou tá despreparada para ser ou gente que não quer assumir a bomba. Eu não quero, e eu nem sei se eu sou capaz, mas eu não quero. E se alguém falar, então faz uma coisa, olha, eu tentei fazer. E eu tô fazendo o meu. E eu tô sendo extremamente sectário, eu tô pegando e focando em pouca gente. Por quê? Porque é mais fácil trabalhar com pouca gente do que várias pessoas. Porque várias pessoas não estão com a cabeça para trabalhar em conjunto, não estão com a cabeça em formar um grupo, em fazer o que é seu. Cada um quer ser o seu próprio rei. E isso é complicado. Né? Não que tu não possa ter soberania individual, mas não quer dizer que tu não possa pegar e com a sua soberania é você se subordinar àquilo que você quer. As pessoas daí querem fazer o quê? Não, você é autoridade enquanto eu concordo com tudo, no momento que eu discordar eu só boto. Nunca vai funcionar, porque não existe submissão, só existe conveniência. E na base da conveniência não existe nada. Por quê? Tudo é volátil, porque na base da conveniência só existe a minha expectativa com a coisa. E no momento que a coisa não funcionar, eu vou tentar pegar e passar, raspar o tacho em tudo que eu puder. Daí não sobra nada. Toda vez que alguma coisa começa a funcionar, vira o quê? Vira opa, não estou gostando que eu tô tendo que ceder aqui ou ali, então eu vou querer pegar, arrancar minha parte e gerar uma corrida. Uma corrida para desmantelar o negócio e cada um levar o seu, porque quem ficar por último não leva nada. Então Sabe uma coisa que eu percebo? Que eu posso estar errado quanto a isso, mas me parece que o libertarianismo tem algumas peneiras. O pessoal vai caindo. E um monte de gente cai nas ideias de liberdade, de propriedade privada, blá 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 blá. Eles vão ficando pelo caminho. E as pessoas que têm um filtro, aliás, e as pessoas que estão preparadas para passar por esses filtros, por essas peneiras, vão ficando. E aí, depois de uns 10 anos, hoje em dia, o cara que se diz libertário, o cara que se diz anarcocapitalista mesmo assim, ele tende a ser muito mais radical do que boa parte das pessoas que diziam que eram libertárias em 2018. Que, eu sou libertário, mas eu vou votar no Bolsonaro. Hoje em dia, a galera que eu sou libertário, sou anarcocapitalista, provavelmente tá muito mais radicalizada, já enxergou bastante como é que o Estado ocorre. E por mais que seja uma quantidade menor de pessoas, eu acho que a qualidade é superior. Tragédias comuns ocorrendo o tempo todo. Então não é que não seja economicamente viável. Para tu ter qualquer coisa mercadológica, tu tem que ter confiança, em algum grau. E tu pode fazer questões meio sem confiança, que não necessitem dela. Mas elas não devem ser como um substitutivo para qualquer confiança, como os maximalistas querem fazer. Não, elas são uma coisa que possa fazer com que tu lide com uma pessoa com um menor requisito.
Mas isso nem sequer é feito, isso é corrompido. A gente, infelizmente, tá pegando o atomismo, o movimento da capa como um todo, ele pega o atomismo, que é uma corrupção da individualidade, e tá querendo sistematizar o atomismo. E é tipo, não, a gente não deveria fazer isso. Mas a gente faz, entendeu? E esse que é o problema que eu quero alertar pra vocês. E muito tenta se justificar ideologicamente. Ah, não, porque é algoritmo, descentralizado, distribuído, porque hoje em dia é tudo cripto, tudo é anônimo, tudo é virtual, e daí tu só tem o quê? Tu tem conveniência, tuas amizades são conveniência, teu casamento é conveniência, tua formação de família é conveniência, se tu vai manter essa família é conveniência, daí tu não, ninguém quer fazer nada, ninguém quer tomar responsabilidade, ninguém quer erguer-se. E quando a pessoa, muitas vezes, nota que precisa, as pessoas também, que apesar de alguém querer se erguer, as pessoas não sabem servir, em certo grau, não sabem se subordinar. E não que subordinação seja ruim. O problema do Estado não é a governança, não é a autoridade, não é que outras pessoas tenham que se subordinar, não é esse o Concordo, exatamente. O problema é a injustiça dessa autoridade. problema. O problema é a imposição disso. Mas uma vez que tem uma autoridade, ela tem capacidade de impor certas coisas. É um privilégio que ela tem, com uma responsabilidade. Ela tem deveres. Eu diria que não é nem a imposição. Não é nem a imposição. É a imposição. No final das contas seria a imposição mesmo. É a imposição. Porque se você assina um contrato e você concorda com aquilo ali, já não é mais imposto a você, entendeu? Você aceitou. Então é isso mesmo. Fiduciários, ela tem tudo No estrito senso é imposição. isso. Isso se perde. E se vocês forem ver, isso vai dar uma puta discussão, talvez, nos comentários, alguma coisa do gênero, porque vai ter gente achando que não tem que autoridade nenhuma. Beleza, esses são os ANCAPs progressistas. Aí os caras é doido também, pai. Aí os caras, porque não tem que ter autoridade? Meu irmão. Tudo na vida depende do quanto aquela pessoa é autoridade em alguma coisa. É assim que o mundo funciona desde sempre. Inclusive, isso faz parte das vantagens comparativas. Você se torna autoridade, se especializando em alguma coisa, aí você presta um serviço. E aí as pessoas contratam esse seu serviço. Só que você vai precisar que serviços sejam prestados a você por outras pessoas que são autoridades em outras coisas, que se especializaram em outras coisas. Então a especialização e a autoridade em diversos assuntos, em diversos trabalhos, em diversos serviços é muito importante. Eles são horizontalistas de maneira geral. Mas eu não sou horizontalista nesse sentido. Nesse sentido eu sou verticalista. Eu gostaria de ter associação nesse grau com eles. Por quê? Porque eu sei que essa associação vai ser, no longo prazo, problemática. Vai ser o pessoal que no momento que não tá gostando, vai dar uma de gordinho na bola e vai querer arrancar o troço e levar pra casa. E geralmente querer arrancar coisas das bases, daí a estrutura é toda ruim. E se torna um custo enorme. E daí quem quer manter a estrutura fica pagando pros outros ficarem arrancando tijolo da parede. Digamos, tu tá tentando construir o prédio e daí tem um pessoal arrancando tijolo da parede. E é assim que vai. Daí tu tem que parar de fazer ali em cima e ficar fazendo manutenção das bases. Porque ninguém quer fazer as manutenções. É uma coisa que o libertário não tem. Todo mundo quer inovação, todo mundo quer descoberta, mas ninguém quer manter nada. Ninguém quer manter alguma coisa. A gente não tem isso na nossa cultura. Vocês já notaram isso? Então como é que tu quer manter uma coisa a longo prazo, se tu não tem essa ideia? Não existe essa palavra no nosso vocabulário, no nosso imaginário. Né? Todo mundo quer restaurar as coisas, mas ninguém quer manter, ninguém quer colocar o sacrifício, quer manter essas instituições. E é um custo. Não é essa questão de vamos achar o mais barato. Não, tem que achar o que é viável, o que funciona e o que é perene. Não perene no sentido perennialista da coisa, tipo um René Guénon. Não, estou dizendo perene no sentido que dura, que vai pegar e nos dar segurança por mais longo prazo. E não precisa ser infinita, a princípio. Só tem que nos estender cada vez mais a nossa preferência. Nossa preferência temporal ser cada vez menor. Porque a gente consegue ter maior confiança no futuro. A gente tem uma maior confiança no que a outra pessoa vai fazer. Isso se perde. É foda porque eu sou meio fatalista hoje em dia. Eu acho que ou o Estado vai se expandir muito, ou o Estado vai se extinguir. A gente vai começar a ultrapassar tecnologicamente o mal que o Estado nos faz. Eu não tinha esperança nenhuma até entender o Bitcoin. Eu sei que o Bitcoin não é a solução para tudo, mas é a solução para uma coisa, a médio e longo prazo. Nos outros casos eu não vejo muito o que a gente pode fazer. Eu acho, na minha opinião, é melhor alocar o melhor custo-benefício das coisas. Nesse caso, das ações que a gente pode tomar e do nosso tempo, é desinvestir e botar em dinheiro e Bitcoin, velho. Perdeu já. Isso a gente não tem. E o Estado faz questão de destruir isso. Porque ele não consegue se organizar. Ele não consegue criar alternativas a ele. Ele te ferra nisso, de fazer com que tu... Inclusive, com as pessoas entendendo mais sobre Bitcoin, sobre blockchain e o próprio desenvolvimento tecnológico da blockchain, eu acho que muita coisa vai ser resolvido mercadologicamente sem a gente ter que bater muita cabeça. Trata todo mundo como um inimigo e daí tu não nota que o inimigo é ele. Né? Não que as pessoas não tenham adversalidade. Tipo, eu quero fazer uma coisa com o bem, tu quer fazer outra com o bem, um conflito pode surgir. Mas a pessoa não é necessariamente teu inimigo. Tem alguns que são criminosos, mas não necessariamente inimigos. Né? Então, é isso. Por esse vídeo é esse. Esse é o problema que a gente tem. E eu acho que qualquer pessoa consegue reconhecer ele. Né? Qualquer pessoa que se propõe a pensar um pouco vai reconhecer isso. Né? Então, por esse vídeo é isso. Encerro por aqui.
Eu vou deixar o link do vídeo do Foyer aqui embaixo. E eu só queria finalizar que eu entendo o ponto dele. E eu entendo como desconfortável, mas eu não entendo exatamente como um problema. Poxa, eu queria muito ter grupos libertários que são parecidos comigo, ou que têm ideias parecidas, ou pessoas que concordam com muitas coisas que eu concordo também, pra gente poder ter relações mais próximas. Mas, cara, não tem. Isso é desconfortável, mas também não é um grande problema. Vou continuar vivendo minha vida. Tem pessoas que eu acho que são moralmente superiores, eu acabo me associando a elas, muitas vezes sem que elas sejam libertárias. E muitas vezes quando a gente começa a conversar, parece que tem muito de libertarianismo nelas, que são contra imposto, entendem que imposto é roubo, entendem que o Estado tá te lascando e tal. Só que, sei lá, no final das contas elas acreditam que se votar no Bolsonaro é melhor do que votar no Lula. Ou se votar em alguém vai ser melhor do que votar no Bolsonaro ou no Lula. Sabe? Então eu prefiro ter a perspectiva de que tem pessoas que são. Tem uma essência libertária, mas só não chegaram nas conclusões corretas ainda. E aí, se você manter essas pessoas próximas a você, com o tempo talvez elas vão entendendo uma coisa ou outra. E vão chegando nas conclusões corretas, tá? É isso. Valeu, Alfoer. Crie mais conteúdo. Você é uma autoridade em muita coisa no que diz respeito ao libertarianismo. E que bom que a gente tem pessoas que são profundas e que, pô, agregam tanto para o libertarianismo, principalmente aqui no Brasil. É isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.